Olá, meu nome é Hernani e eu queria falar um pouquinho sobre religião. Por que que a religião é algo tão presente nas sociedades e na cultura humana? Por que que a religião ela é uma universal? A religião, se você for observar, em todas as culturas já observadas, você vai constatar algum tipo de religiosidade praticada. E por que isso? Por que essa presença? Por que que a religião é algo tão presente nos nossos costumes? E isso varia de época, varia de cultura. Em todos os continentes, em todo local que tem humano, você vai observar algum tipo de religiosidade. Por que que essa prática ela é tão presente? Então eu vou construir uma linha de raciocínio aí que dê para entender onde que a religião se encaixa como um sistema mental da, inerente do ser humano. Para a gente avançar, a gente tem que entender uma coisa. A forma que os seres que possuem uma capacidade cognitiva minimamente complexa, tipo cachorro, papagaio, enfim, a forma que a informação é organizada nesses animais, incluindo a gente, ela é organizada num sistema chamado sistema associativo. O que que isso quer dizer? Toda a informação que esses animais processam, inclusive a gente, ela é processada através de um sistema associativo. Como assim? Quando um animal sente um cheiro ou visualiza uma imagem ou sente um gosto, qualquer informação que seja, ela vai ser atribuída a algum valor, certo? Então, ele vai associar um gosto a uma experiência, uma informação auditiva a um alerta, ou um choro, ou a um possível predador. Então a gente trabalha num sistema associativo, a gente tende a associar a informação que chega a algum tipo de informação, a uma recompensa. Então, o treinamento de cachorro, né? Você vê que é bem assim, esse é behaviorismo puro, né? Mas enfim, você vê que eles treinam como que eles treinam o animal? Eles pegam, eles mandam o animal fazer uma tarefa e recompensam esse animal com uma comidinha, né? E o animal ele vai associar aquela tarefa à recompensa. Então, você vê que no modo mais simples ali, é assim que funciona, né? Que o modo mental acaba organizando e processando a informação através de associações. E o que que acontece? Quanto maior a complexidade cognitiva do animal, maior a complexidade de processamento dessas associações. O que quer dizer? A gente tem um sistema associativo básico, certo? Que do animal mais simples ali ele consegue fazer associação e processar as informações. Num nível mais elevado, esse sistema de associação acaba se transformando num outro fenômeno chamado causa e efeito. O que é causa e efeito? Causa e efeito é a capacidade de analisar fenômenos de uma maneira mais ampla. Então, vamos fazer uma análise aqui. Então, por exemplo, um ratinho lá. O ratinho, quando ele vai na ratoeira e a ratoeira pega ele, uma ratoeira elétrica, ou o que seja. Aí tem um ratinho perto dele. O que que acontece? O ratinho que observou esse rato indo pegar o queijo e sendo pego, esse rato ele não tem a capacidade de fazer uma associação complexa a nível de entender a mola, de entender que aquilo que pegou ele, aquilo que fez, opa, então aquilo é perigo, eu não vou. Se você for perceber, principalmente nas ratoeiras elétricas, quando um é pego, o outro vai em seguida e assim sucessivamente. Eles não possuem uma capacidade muito complexa de causa e efeito. Você vê também com peixe, né? Quando tem um anzol lá, o anzol vem, o peixe vem e pega. Tem outros peixes ao redor. Jogou, vem e pega. Então, assim, eles trabalham num nível muito imediato e muito simples. À medida que o cérebro vai ficando mais complexo,
na questão de analisar esses efeitos, o indivíduo ele começa a executar tarefas mais bem elaboradas. Então, quebrar uma casca, usar uma ferramenta para capturar outros animais ali. E você vê orcas que vão juntas fazendo onda para derrubar o, o leão marinho lá que está na placa de gelo. Você vê golfinhos que cercam e fazem uma rede de lama ali, né? Fazendo com que os peixes fiquem juntos e comecem a pular. Então, assim, aqui, nesses últimos exemplos que eu estou dando, esses animais eles possuem uma capacidade cognitiva de anteceder o que vai ocorrer. Então, pô, se eu fizer isso aqui, eu vou encurralar ele, entendeu? Então, assim, você percebe que as cidades cognitivas, elas vão variando e nisso você vai variando, você vai alterando a complexidade comportamental do animal, né? Então, quanto maior a complexidade cognitiva, mais complexos são os trabalhos e a compreensão de mundo que ele tem, assim dizendo. E a gente, onde é que a gente se encaixa aí? Isso vai fazer sentido. Pode não parecer, pô, não tem nada a ver com religião. Calma, você vai entender. Onde que isso começa a se encaixar? Imagina que assim, quando você interage com o ambiente, você interage com o ambiente, você está ali e você visualiza uma série de elementos, uma série de coisas ali. Então você vê uma pedra, você vê uma cachoeira, você vê um animal passando, você está interagindo com o ambiente. Para cada elemento, para cada fenômeno, para tudo que você observa no seu ambiente, o seu cérebro ele precisa criar um valor para aquilo, ele precisa criar um sentido. Então, a forma que a gente organiza a nossa informação é o seguinte: imagina que se a gente vê uma pedra, por exemplo. Então, essa pedra, o nosso cérebro ele vai transformar ela numa informação de, por exemplo, pô, essa pedra aqui é algo que não se mexe, não tem comportamento, não é um ser inanimado. Então, se cria a categoria inanimado. Aí você vai ver um galho, não se mexe, tal, tal. Então a gente vai criando essas categorias. Pô, se mexe, mas não sei o que lá. Então a gente vai criando categorias associativas, entendeu? É basicamente assim que a gente organiza a informação. É uma rede associativa. Então, dentro desse conceito de organização, de informação e tudo mais, para tudo que existe no ambiente, o homem, o nosso cérebro, o homem não, né? O nosso cérebro, a nossa mente, ela é programada para atribuir um valor, um significado, uma causa, entende? É uma questão da forma que a nossa mente funciona. Então, imagina o Homo sapiens há, sei lá, 80 mil anos atrás, ou até mais, vendo uma cheia de um rio, ou um raio caindo, ou qualquer coisa que exigisse um um conhecimento científico, que na época não era possível, entende? Então, assim, aconteciam coisas que não era possível para o homem da época entender. E o que que acontece? A nossa mente, ela não é projetada para deixar lacunas vazias. Ou seja, quando a gente vê algum fenômeno, a gente vê qualquer coisa que seja, a gente precisa atribuir alguma resposta, algum causador, algum agente causador ou algum valor para aquilo. A nossa mente não é preparada, dá um bug, a gente não consegue manter uma lacuna vazia, a gente precisa atribuir a algo. Então, esse nosso mecanismo associativo, ele vai puxar do que está mais próximo ali e vai criar um valor, ele vai criar um agente. Então, é mais ou menos daí que começa a surgir a prática religiosa, a religião propriamente dita, né? Porque se você for observar o mundo natural, ele tem muitos fenômenos que a nossa mente não é projetada para entender. Nós não temos uma mente de cientista, né? Tem muita coisa aí que está além, né? A gente
A gente não é projetado para entender a atmosfera, para entender vulcões. Não é. Tudo isso é um acidente cognitivo. Não era para a gente estar aqui estudando isso. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que a religião, ela, num princípio, ela surgiu como um mecanismo de explicação e entendimento do mundo natural. A nossa complexidade cognitiva, ela forçou a gente, entendeu, a gerar a religião. Porque ou a gente gerava a religião ou a gente ficava com esse vácuo, entende? E a gente não consegue, a nossa mente ela é preparada para, ela é adaptada para resolver problemas. A gente está o tempo todo tentando resolver problemas. E você não entender algo, você não ter algo explicado, algo não esclarecido, é um problema que vai ficar na tua mente o tempo todo. Então você precisa atribuir um valor, você precisa atribuir um agente. Entende? Então é aí que a religião começa a surgir. Junto com ela surge aí junto com a evolução da nossa capacidade cognitiva. Então, quando a gente observa sociedades que se estabeleceram e se desenvolveram em ambientes, entre aspas, mais simples, como desertos, estepes e etc., essas sociedades elas tenderam a desenvolver religiões mais monoteístas, religiões com menos elementos, né, com menos deuses. E em contraste se observa o quê? Sociedades que se estabeleceram em ambientes de clima tropical, de selva, e como floresta amazônica ou floresta do Congo, enfim, florestas com muitos elementos, floresta com uma biodiversidade mais rica, com uma fauna mais rica. Essas sociedades, elas produziram, em geral, culturas politeístas. Existe sim essa correlação. Então fica bem clara essa correlação entre número de fenômenos e elementos a quais essas sociedades são expostas com o número de religião e de elementos religiosos que essa sociedade vai produzir. Esses dois elementos eles são interligados. Então, sem dúvida, o que não dá para ignorar é que a religião, antes de qualquer coisa, apesar dessas explicações e tudo mais, a gente não pode ignorar o fato de que a religião foi e continua sendo um elemento importantíssimo no desenvolvimento da cultura humana, né? Ela é, antes de tudo, um elemento de ética, traz valores morais, ajudou a edificar a sociedade, ele tem um caráter de coesão de grupo, ela traz sentido, ela traz propósito. A religião tem uma série de elementos extremamente positivos na psique humana, né? Tudo isso no contexto do que nós somos, primatas, animais extremamente sociáveis que dependem um do outro. A religião ela se tornou aí, sem dúvida nenhuma, um elemento extremamente importante. Um outro fator também que vale a pena ressaltar é o caráter anti-estresse, né, da religião, porque ela traz certa previsibilidade, entende? Então, imagina que você vive num ambiente extremamente hostil, extremamente violento, de sobrevivência extremamente difícil, e a partir de um momento você começa a ter certa previsibilidade, você começa a ter uma crença num ser, numa entidade que vai te trazer prosperidade na caça, prosperidade na guerra, sucesso na guerra, vai te trazer virilidade, um certo conforto, né? Então você também tem aquela questão da figura paterna que te observa, que cuida de você, né? Reforçando essa questão de coesão de grupo. Então, todos esses elementos de coesão de grupo, de sentido, de sentir que está sendo protegido, de sentir que tem algo que cuida de você, que te provém tudo que você precisa. Esses elementos, eles, dado o ambiente que nós vivíamos antes da sedentarização, esses elementos, eles com certeza tiveram um papel primordial na nossa história evolutiva.
Então, eu queria fazer um vídeo um pouco mais longo falando da história da religião, quais foram as primeiras religiões praticadas, né, essa questão do enterro e tudo mais, como que surgiu a prática religiosa. Mas ia ficar um pouco longo, aliás, ia ficar bem longo, na verdade. E o intuito aqui foi só mostrar como, elucidar como a religião, ela é resultado de maneira que o nosso cérebro produz e interpreta o mundo. Bom, eu espero ter trazido algum conteúdo, algum conhecimento, ter agregado de alguma forma. Pretendo fazer mais vídeos com relação a esse tema, religião, tá? Tem muito mais coisa a ser explorada aí, tem muita coisa interessante. Religião é um baita tema para ser falado. Bom, eu acho que é isso. Se vocês gostaram, deixa o like aí, compartilha, se inscreve e valeu!